da CVM, doutor Henrique Machado. Eu vou passar agora, então, direto para o diretor do DREI, professor André Santa Cruz, para que ele fale como vai ser a atuação do DREI em relação a essas alterações societárias que foram propostas em razão da pandemia. Obrigado, Juan. Primeiro, agradecer aí a você o convite, dizer que é sempre um prazer e uma honra estar falando sobre direito empresarial com você, meu amigo. E hoje o encontro dá mais alegria e é mais honroso ainda em virtude da participação dos colegas Maurício Menezes, Henrique Machado e Marcela Damec, grandes autoridades aí do direito empresarial e especialmente do direito societário, que é o tema mais específico que vamos tratar hoje, né? Bem, eu vou focar a minha fala basicamente em duas questões. Primeiro, nas regras transitórias que a MP 931 trouxe para minimizar, né, os efeitos negativos de todas essas restrições ao funcionamento dos órgãos públicos que aconteceram em decorrência da pandemia, né, do coronavírus. A MP tem uma parte inicial que é de regras transitórias, são regras que vão ter os seus efeitos apenas nesse período de crise que estamos vivendo. E depois eu vou falar das regras da MP que não são transitórias, são permanentes. A gente aproveitou o momento e fez importantes mudanças na lei das sociedades por ações, no Código Civil e na lei das cooperativas, né, para permitir que o DREI regulamente a participação e o voto à distância em sociedades limitadas, sociedades cooperativas e companhias fechadas. O primeiro ponto que eu destaquei aqui da MP 931, que foi um grande avanço que a gente teve em relação a outras normas, e aí nesse ponto aí foi muito em função da nossa atuação lá do DREI, é que foi feita uma lei, né? Foi feita uma norma, no caso uma medida provisória que a gente espera que se converta em lei, que não esqueceu as limitadas e as cooperativas, né? A gente teve o caso no ano passado da MP 892, eu creio que todos vocês devem lembrar, foi uma MP que infelizmente caducou, que era a MP que permitia, que liberava a publicação na internet, em vez da publicação no Diário Oficial, em jornais de grande circulação. Foi uma MP que, assim que saiu, foi extremamente bem recebida pelo mercado e pelos próprios reguladores. A CVM trabalhou na MP também, muito bem, como sempre, mas aquela MP esqueceu as limitadas e as cooperativas. Tanto que, eu lembro, a gente teve que se manifestar de última hora na MP, a gente pediu, não deu tempo, mas nas emendas, ao PLV lá da MP, a gente conseguiu colocar. Infelizmente, a MP caducou. Nessa, a gente conseguiu fazer com que as limitadas e as cooperativas não fossem esquecidas. Então, você, quando vai ver as normas transitórias lá no início da MP, ela faz o quê? No artigo 1º e no artigo 2º e no artigo 3º, ela trata das companhias, especialmente companhias abertas, né? Como o Henrique bem colocou aí, prorrogando prazo para a Assembleia Geral Ordinária, né? Permitindo que o Conselho delibere sobre questões urgentes e tal. E nos artigos 4º e 5º, ela fez basicamente o mesmo para limitadas e para cooperativas, respectivamente. Então, isso foi um grande avanço, um grande acerto, né, dessa regra. Não tratou só das companhias, mas lembrou também das limitadas e das cooperativas. Muita gente reclamou que acabou esquecendo as outras pessoas jurídicas, né? Ainda teve gente que, com razão até, não é competência do DREI, mas, por exemplo, associações e outras pessoas jurídicas poderiam ser também lembradas aqui. O outro ponto dessa medida, ainda falando das normas transitórias que ela trouxe, aí também foram regras que foram
inclusas no texto a pedido do DREI foram as regras que vêm nos incisos 1 e 2 do artigo 6º, né? Todos vocês devem saber, aí, principalmente o Marcelo Adamec e o Maurício, que são advogados, devem ter, antes de sair a medida, deviam estar desesperados. Talvez o Maurício menos, porque atua mais no Rio, creio eu, mas o Marcelo mais, porque a Junta Comercial do Estado de São Paulo não está ainda 100% digital como a Junta do Rio de Janeiro está. Na Junta do Rio, eu sei, como diretor do DREI, a gente tem contato com todos. A Junta do Rio, você faz tudo em processo digital hoje, né? Inclusive agora, Maurício, não sei se você viu, além do certificado digital, pode usar uma outra tecnologia bem mais simples, que a gente foi uma grande entrega também aí em virtude de ações do DREI, em parceria com o CERP, a própria Junta do Rio, que está de parabéns. Mas o Marcelo deve ter sofrido, né, Marcelo? Porque a Junta de São Paulo ela só faz a Constituição hoje de forma em processo digital. Então, estava lotando a caixa lá do DREI, o pessoal ligando tudo. André, o que é que vai acontecer? A Junta de São Paulo não faz processo, a gente precisa fazer arquivamento de escritura de emissão de débito, principalmente nesse período de crise, você precisa, né, gerar crédito para as empresas, então estava conseguindo. Então, a gente incluiu esse artigo 6º, que no inciso 1º diz o quê? Que fica prorrogado aquele prazo do artigo 36 da Lei 8934, que todos devem conhecer, né? Que você faz o ato, você tem 30 dias para arquivar. Se você arquivar dentro desses 30 dias, o efeito é ex tunc, né? Retroage a data da assinatura do ato. Mas como você não está podendo registrar em algumas juntas, em virtude, mesmo as juntas que trabalham digitalmente, às vezes você não tem, a pessoa não tinha certificado digital, não está conseguindo fazer o certificado digital, aquela confusão, a gente colocou para todas as juntas, indistintamente. Esse prazo de 30 dias não vai ser contado da assinatura do ato, vai ser contado da data em que a junta comercial normalizar o seu serviço. E o inciso 2º é para aqueles casos em que a exigência de arquivamento é prévia. Você exige o arquivamento prévio para a validade de determinado ato. Eu cito, por exemplo, o 62 da Lei das SA, né? Então, o que é que a gente diz? Que nesses casos, essa exigência de arquivamento prévio fica suspensa a partir de 1º de março, e aí você pode fazer o ato e levá-lo para arquivamento depois que a junta normalizar. Só aproveitando a live, Juan, para fazer um esclarecimento que lá no DREI a gente teve reunião com vários escritórios recentemente por conta do questionário do Doing Business que está na rua aí, e um dos escritórios acabou mandando um e-mail para mim perguntando o seguinte: André, a gente está numa dúvida aqui porque um cliente nosso acha que o artigo 2º, ao falar só da exigência de arquivamento, não vai resolver nosso problema, porque o artigo 62 da Lei dos SA, no inciso ele fala arquivamento, no outro ele fala inscrição. Pessoal, fiquem tranquilos quanto a isso. Por quê? A Lei da 6404, ao falar inscrição dos atos na junta, ela não é técnica. Não existe inscrição. Na junta comercial, você faz arquivamento, matrícula, autenticação. Quando se trata de tudo isso, de escritura de emissão, alteração contratual, ato, isso é arquivamento. A Lei 6404 pode ter falado de inscrição lá nos incisos, mas isso é um arquivamento. Então, quando a gente diz aqui no artigo 6º, inciso 2, a exigência de arquivamento, isso engloba, inclusive, aqui o 62, inciso... Estou faltando aqui, que eu estava a lei aberta aqui. Inciso 2, que ele diz assim, nenhuma emissão de débito será feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes requisitos: arquivamento no registro do comércio e publicação da ata da Assembleia Geral. E o inciso 2, inscrição da escritura de emissão. Essa inscrição aí é arquivamento. Isso é arquivamento. A junta não inscreve, a junta arquiva. Então, aos agentes de mercado que estão preocupados, né, não se preocupem. O artigo 6º, inciso 2 da medida provisória 931, ao falar arquivamento, tá, usou esse termo porque é o termo técnico usado pela Lei 8934. Às vezes, é a mesma coisa. Por exemplo, a Lei 8934 fala extinção de empresa. Tem várias outras leis que falam baixa, né? Baixa é um termo atécnico. Na verdade, o que você está fazendo é a extinção da empresa, né? Então, onde fala baixa é extinção, onde fala inscrição é arquivamento. Então, essa é uma outra regra transitória que a gente colocou na MP 931.
Depois disso, a gente tem as normas que são permanentes, né? O artigo 7º, que incluiu o 1080-A no Código Civil, permitindo que o sócio participe e vote à distância em reunião Assembleia Delimitada, e o artigo 43-A da Lei 5764/71, que é a Lei das Cooperativas, permitindo que o associado também participe e vote à distância em reunião, em Assembleia. E na Lei 6404 foi acrescentado o parágrafo 2º no artigo 121, né? O parágrafo único virou parágrafo 1º e o parágrafo 2º foi acrescentado, permitindo também que nas companhias fechadas, nas abertas já era permitido, o acionista participe e vote à distância em Assembleia Geral, né? Aí, com base nessas, e tudo isso mediante regulamentação do DREI, tá? Só para aberta que é CVM, mas fechada, limitada, cooperativa, regulamentação do DREI. No mesmo dia em que saiu a MP, na verdade, a MP saiu na madrugada, na noite, e no outro dia a gente já colocou a minuta em consulta pública. Claro que a gente já estava trabalhando na minuta, como a gente participou da redação da MP, eu já tinha pedido para a minha equipe para ir preparando a minuta. A gente já estava contando que a MP ia sair, então por isso que a gente já tinha uma minuta pronta, né, que a gente fez em poucas horas. Né? A gente já estava fazendo, porque a gente já esperava que a MP fosse sair. Isso foi uma ação do DREI que foi muito elogiada e reconhecida, o que nos deixa muito felizes, né? Que mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito lá. E tivemos mais de 50 contribuições na consulta pública, né? Acho que os dois advogados aqui presentes, eu lembro do escritório do Maurício, mas acho que o Adamec também deve ter contribuído. E tivemos muitas contribuições. Podem ver que a versão original para a versão que a gente tem hoje, que é quase a definitiva já, mudou bastante, né? E agradecemos muito as contribuições que recebemos. Basicamente, o que é que a gente colocou? Primeiro, as reuniões e assembleias podem ser... eu falo reunião aqui porque você sabe que na limitada é reunião ou assembleia, né? Mas onde só podia assembleia, fica só assembleia. Vão poder ser semipresenciais, que é aquela que é realizada em um local físico, mas que permite a participação de sócios ou associados ou acionistas, conforme o caso à distância, e aquelas totalmente virtuais, que a gente chamou apenas de virtuais ou digitais. Eu coloquei lá também o nome digital, que é o nome que acabou ficando na Lei das SA para a companhia aberta. Então, a virtual ou digital, que é aquela que é 100% online, digamos assim. Um detalhe importante, infelizmente, como a MP foi feita às pressas, o artigo 64, o artigo 124, parágrafo 2º-A, ele só permitiu para a companhia aberta a assembleia totalmente digital. A gente vai acabar tendo uma situação bem incongruente, incoerente, né? Vamos permitir limitada cooperativa e companhia aberta fazer totalmente digital, e companhia fechada não vai poder. Por quê? Porque o parágrafo 2º do 121, do 124, diz que a Assembleia Geral tem que ser no edifício da companhia ou em outro lugar, desde que seja no mesmo município e tal. E o parágrafo 2º-A só excepciona essa regra para a companhia aberta mediante regulamentação da CVM. Tinha que ter colocado aqui: regulamentação da CVM e do DREI poderá excepcionar a regra disposta no parágrafo 2º para a sociedade de capital aberto e fechado, respectivamente, e inclusive autorizar. Não foi assim, porque a MP, nas pressas, passou isso aí. Mas 2 parlamentares, a pedido do DREI, fizeram emendas à MP, tá? Então, é bem possível que, se a MP for convertida, isso vai ser resolvido. Mas, realmente, por enquanto, somente digital, apenas para limitada e cooperativa, no caso da regulamentação do DREI. E aí a CVM vai regulamentar para acompanhar. Esse é um ponto. Outro ponto. André, posso te interromper aqui rapidinho? Por favor. Esse era exatamente o item que eu tinha marcado aqui da nova minuta, que aí eu estava com a seguinte questão. Se, por um lado, você está certíssimo, né? Falou que, olha, a exceção ela cabe à CVM, portanto, só inclui companhia aberta. Por outro lado, não existe uma proibição, uma vedação expressa para as companhias fechadas.
e a gente está, né, obviamente, no âmbito privado, não existe vedação, e se a gente está numa situação de excepcionalidade por conta do Covid, enfim, não haveria aqui um impeditivo, a rigor. Eu concordo com o que você falou, né, de início. E aí, lendo aqui a nova minuta, que eu marquei ali no parágrafo 3º do artigo 1º, né, aquela ressalva que só se aplica à assembleia virtual, a reuniões ou assembleias virtuais, às demais sociedades que não a anônima. É o parágrafo 2º. É o parágrafo 2º, desculpe. É o parágrafo 2º. Então, quer dizer, você deu aí a feliz notícia, né, de que talvez isso mude Vai mudar. Dois parlamentares fizeram a emenda. Maurício, essa questão não está fechada ainda, mas até porque a gente tem hoje a lei da liberdade econômica aí, que dá várias diretrizes de interpretação para favorecer a liberdade das partes e tal. Essa questão não está fechada ainda, mas a gente recebeu na consulta pública muitas manifestações nesse sentido. Olha, no caso da companhia fechada, não foi excepcionada, ainda tem a regra do 124, parágrafo 2º, que diz que tem que ser local físico e tal. Então, a gente pensou nisso. Mas eu confesso que a situação não está fechada, não. Porque a outra ponderação, desculpe te interromper, André, é que como nas digitais, né, chamadas digitais ou virtuais, ela é considerada realizada para fins jurídicos, né, para efeitos jurídicos, como o Henrique até colocou, na sede, para não ter essa discussão, então você estaria enquadrado na exigência lá do parágrafo 2º. Só que concordo contigo, né? Eu acho que não precisaria existir o parágrafo 2º né, para esse efeito. Isso. Embolou ali o exatamente. Mas é como eu te disse, não é uma questão fechada, não. Eu acho que é possível fazer-se uma interpretação mais maleável aí, flexível. E aí eu digo nem só no período do corona, porque essas normas, como eu disse, elas não são transitórias, elas são permanentes. Sim. E para sempre mesmo. Acho que o Marcelo quer contribuir também. Bom, obrigado e desculpe interromper, mas é porque, do contrário, eu ia acabar voltando a esse ponto e iria se tornar um tanto quanto repetitivo. Chamou a minha atenção essa interpretação que acabou refletida na minuta do Drey, porque o Drey, no fundo, fez uma interpretação sistemática, me parece, pela metade da MP, porque ele comparou o 121 com 124, constatou que só existe uma previsão expressa da digital para aberta e que, no caso da fechada, aparece uma expressão que se repete na MP, que é participar e votar à distância em Assembleia Geral. A minha observação só é a seguinte, quer dizer, se eu interpretar, então, a MP como um todo, sistematicamente, e não a norma que por ela foi alterada, no caso a lei das SA, eu não teria que concluir também que para limitada fica proibida a realização de assembleia digital, já que no caso da limitada o que se tem é apenas a mesma expressão que aparece para as fechadas. Esse é meu ponto. E só para completar, é meu ponto e, ao mesmo tempo, eu também não sei se eu estou um grande fã de incentivar a dizer da Assembleia Digital que ela tem que ser livremente aceita em todos os tipos societários, porque ela também tem um efeito contrário, que é o afastamento do sócio do próprio ambiente de assembleia, me parece, e até acho, e esse seria o outro ponto que eu iria suscitar na minha pergunta para você, André, se eu entendo que, para atender os fins da pandemia, tem que se permitir que essas assembleias realizem independentemente da previsão no contrato social. Mas eu não sei se o Drey, mais adiante, não deveria colocar uma restrição de autorizar a assembleia à distância, semipresencial ou a virtual, apenas se autorizado no contrato social, porque eu tenho que ter uma regra, me parece, de proteção à minoria. Então, era essa só a minha observação e desculpe interromper. Nada, obrigado, Marcelo. No caso, quanto à interpretação, por que é que a gente entende que
não é que a gente entende, porque surgiu essa possível interpretação de que só na companhia fechada não seria cabível a Assembleia totalmente digital. É porque na lei das SA há aquele artigo 124, parágrafo 2º, dizendo que tem que ser no edifício e tal. No Código Civil e na lei das cooperativas não há regra semelhante. A gente não encontra nem no Código Civil, nem na lei das cooperativas, nenhuma regra parecida com o 124, parágrafo 2º, que diga que tem que ser no edifício, sede, no município. Então, a gente tem, como lá não há uma regra expressa dizendo, aí a gente estaria livre para colocar totalmente digital nelas, mesmo a regra sendo igual para todos, participação e voto à distância. Como na lei dos SA tem aquele 124, parágrafo 2º, é que gera esse problema. Mas é como eu disse, não é uma questão fechada e eu fico até feliz que tenham aqui já duas manifestações de peso, que se a gente optar, no final das contas, por permitir tudo online, já temos aí dois doutrinadores aí de peso para dizer que a gente está certo. Quanto ao segundo ponto, esse aí você tocou num ponto que a gente realmente não tinha pensado. Sendo bem sincero e humilde aqui, a gente não tinha pensado e não há na minuta nada que exija realmente previsão expressa no contrato. E realmente pode ser algo a se pensar em virtude de proteção de minoria, né, que é um princípio que a gente tem que sempre levar em conta o direito societário, como também uma regra de criar incentivos a um maior ativismo societário, que a gente sabe que é um problema que a gente tem no Brasil. Mas, assim, boas contribuições para como a norma ainda não está definida ainda, a gente está bem adiantado, digamos que estamos já com 90% quase certo. A ideia da gente é publicar na semana que vem, né? Sexta-feira é feriado, mas a gente quer publicar na semana que vem para já dar segurança para todos aqueles que querem fazer, né, em limitada cooperativa e companhia fechada. Outra coisa que a gente colocou é que tem que obedecer às normas existentes. A assembleia semipresencial ou virtual não deixa de ser assembleia, então tem que respeitar as normas existentes quanto à convocação, instalação e deliberação, né? Quanto aos documentos e informações que têm que ser disponibilizados, a gente colocou que a convocação ela tem que dizer em destaque, quando for o caso, que a assembleia ou reunião vai ser feita de forma semipresencial ou virtual, né? E ela vai poder, e ela ainda vai ter que, na convocação, dar os detalhes de como o sócio vai poder exercer essa sua participação e esse seu voto à distância, para que essas publicações e tal não se tornem muito onerosas. A gente permitiu só um resumo, desde que lá na publicação você remeta a um endereço eletrônico onde você vai ter todas as informações completas, né? Seguindo até alguns exemplos que já aconteceram por decisões judiciais, até em caso de recuperação, empresa de recuperação, já houve casos de decisões que permitiram isso, né? Você fazer publicações só resumidas, indicando o endereço onde está tudo lá. O sistema eletrônico, aqui eu vou falar bem rápido, porque o Henrique já tratou desse tema. A gente aí teve uma reunião até, né, Henrique, ontem com a CVM, onde a gente trocou muita figurinha. A gente viu que falei até brincando para eles, a gente sem pagar royalties, a gente copiou muita coisa da instrução CVM, lá da 481, já falaram do boletim de voto à distância, e também da minuta deles. Minha equipe assistiu a consulta pública lá dele, lá pegou muitas dicas. E eu fiquei feliz que eles disseram até que copiaram a gente também. Então, foi bom que houve uma troca de uma ajuda mútua aí, né, para fazer. E é bom que a gente tenha normas convergentes a despeito de elas tratarem de sociedades distintas. O sistema eletrônico a gente também tratou o mínimo. A gente só disse que ele tem que ser acessível, que ele tem que ter suporte online em tempo real, que você pode contratar empresa para isso, mas a sociedade permanece responsável. Você pode terceirizar a organização. E aí é o que vai acontecer, né? Como o Henrique bem disse, a gente vai criar um mercado aí, e é importante que a gente tenha uma regulação mínima para que esse mercado floresça, várias empresas forneçam esse serviço.
tem que gravar. A gravação dos documentos tem que ficar disponíveis. A gente tinha colocado inicialmente 5 anos, que é o prazo da CVM, mas atendendo às recomendações na consulta pública, a gente colocou que tem que manter pelo prazo da ação que visa a anular o ato. No caso das cooperativas, por exemplo, o artigo 43 da lei são 4 anos a ação para anular. Então, você vai ter que manter pelo prazo da ação que visa anular. Tem que permitir registro de presença. No registro de presença, a gente, como tem feito lá sempre no DREI, não chancelou o monopólio ICP Brasil, certificado digital. Você pode registrar essa presença por qualquer meio. Então, o próprio sistema da empresa pode garantir uma forma de você assegurar essa presença. Tem que disponibilizar a visualização de documentos, né? E tem que permitir a eventual participação de terceiros, né? Quando for o caso, se houver alguma determinação de participação de terceiros, administradores, às vezes sócios querem notários para fazer ata notarial, registrar tudo que aconteceu lá, então o sistema tem que permitir a participação de terceiros. Quanto à ata e livros, a gente disse o seguinte, que se for registrada a presença, a ata e os livros são assinadas apenas pelo presidente e secretário, não precisa ser assinada por todo mundo, né? Então, você registrou presença, o presidente e o secretário vão depois consolidar em documento único, a gente colocou isso também, mas eles que assinam a ata. O que já era exigido pela instituição normativa do DREI para a Assembleia Presencial, tá? As juntas não exigem que as atas estejam assinadas por todo mundo, né? E tem que permitir também a possibilidade de impressão, né? E, finalmente, a gente tratou também, seguindo aí a CVM, das reuniões de assembleia já convocadas e não realizadas por conta da pandemia. A diferença é que a gente, como a comunicação de fato relevante não é algo presente no universo dessas sociedades que a gente está tratando, a gente permitiu a reunião assembleia já convocada e não realizada que seja feita de forma semipresencial virtual, desde que todos se façam presentes, nos termos aqui que a gente já previu, né? Se todos forem presentes lá no sistema eletrônico, tá ok, está convalidado qualquer problema, ou que todos declarem expressamente concordar. E aí, ainda que um ou outro não participe, se ele declarou expressamente, é possível fazer essa reunião assembleia semipresencial ou virtual, a menos daquelas que já foram convocadas e não realizadas. Basicamente isso, meu amigo, que eu tinha para falar. Espero ter contribuído aí para o debate. São tempos difíceis que nós estamos vivendo e nós, como reguladores, né, como burocratas, aí estamos aqui do lado de cada balcão, a gente tem que trabalhar o máximo possível para facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer gerar riqueza, de quem quer continuar gerando emprego aí. O trabalho da gente é atrapalhar o mínimo possível, né? É isso que a gente tem tentado fazer. A gente às vezes erra, às vezes acerta, mas é sempre na intenção de acertar. Fico ainda à disposição aqui para eventuais dúvidas, perguntas, críticas e esclarecimentos.